Olá, novamente estamos aqui gravando mais um vídeo da série Guia dos Perplexos. Hoje, a minha primeira intenção, e vou fazê-lo já, é mostrar a vocês, como eu prometi no vídeo anterior, que o Winston Churchill não foi um estadista. Aqui está a vida dele. Biblioteca de História, grandes personagens de todos os tempos, editora 3, Winston Churchill. No final temos fotografias, mas a fotografia mais importante de todas, e que eu prometi a vocês, é esta que está aqui. Esse moço com o chapéu atrás das costas, ele está segurando o chapéu, ele é muito alto. Churchill está aqui, e aqui está Bernard Baruch, na época o mandatário dos Rothschild para a Inglaterra e os Estados Unidos. Portanto, o governo britânico e o governo americano só faziam o que ele mandava. Bernard Baruch usava o dinheiro do Conde Rothschild e o próprio dinheiro. Ele era muito, muito rico e ganhava muito dinheiro na bolsa. E aqui nós temos um encontro dele, está aqui com o chapéu atrás das costas, e Churchill com seu famoso charuto aqui no encontro, sem dúvida para combinarem algum ato maquiavélico, porque nada é feito em política sem a imoralidade e a perversidade, né? Então, nós temos aqui, nessa página, Churchill com Theodore Roosevelt, aqui com Truman, e não temos necessidade mais de mostrar. Então, fica claro, a minha promessa ficou clara, né? Winston Churchill, que aqui nessa gravura, né? Aqui está Roosevelt e aqui está Churchill, numa cerimônia religiosa, entre aspas, se é que esse povo tem religião. Bom, agora o motivo do vídeo, que é: a Guerra Mundial foi um jogo? É o título que nós vamos dar a esse vídeo. E por que esse título? Porque, conversando com um amigo meu, eu disse a ele que há um filme que mostra que um determinado militar de alta patente mandou fabricar um vírus num país e uma vacina contra esse vírus em outro país. E pegou o vírus e jogou em determinado local que ele pretendia conquistar, e a vacina foi tomada por ele e pelas pessoas que o assessoravam. Então ele estava imune, e a população daquele local que ele queria infectar ficou totalmente infectada, e houve milhares e milhares de mortos. O nome do filme parece que é Pandemia. E eu dizia para o meu amigo que poderia ter acontecido a mesma coisa. Por que não? Ele disse: porque seria extremamente perverso e imoral. E aí eu disse a ele: parece que você não entende de política, porque para os políticos nós estamos vivendo no planeta das impossibilidades possíveis. Há um livro chamado O Planeta das Possibilidades Impossíveis, mas eu aqui quero usar o título do livro ao contrário. Nós estamos, para os políticos e a elite rica, da nota de $1, o olho que tudo vê, que nós já falamos para vocês,
o planeta das impossibilidades possíveis, porque para eles que se julgam Deus, tudo é possível, não há impossível. Então, queremos ressaltar nesse vídeo, não vamos mostrar figurinhas, vamos fazer um bate-papo simplesmente. A figurinha que eu queria mostrar, já mostrei a vocês. O primeiro conselheiro do presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt, e que também foi de Truman, e que foi sucedido por outro, por nunca mais parou de haver um conselheiro, e esse conselheiro sempre era um homem de muita inteligência, muita sagacidade. Chegamos a dizer a vocês que nós admiramos, né, o último que foi divulgado, porque o atual não se deu o nome dele. Sabe-se apenas que é um falso judeu Ashkenaz, que tomou o lugar de Zbigniew Brzezinski. Brzezinski foi conselheiro do presidente Jimmy Carter, o plantador de amendoim, conselheiro vitalício, hein? Não é até a morte do presidente, é até a morte dele. Jimmy Carter, depois de o cowboy Ronald Reagan, depois de Bill Clinton, o homem do escândalo lá do telefonema e da secretária dele, depois de Bush pai, depois de Bush filho e depois de Barack Obama. Então, 6 presidentes ele governou. Mas cometeu uma tolice, porque ele queria que o presidente da República, desde os Bush, tomasse a Eurásia. E havia um conselho chamado CFR, nos Estados Unidos, né, que é Conselho de Relações Exteriores, que era contra, também são gênios. É um think tank, né, um grupo de pensadores geniais. O CFR era contrário à opinião de Brzezinski de tomar a Eurásia, porque isto geraria um conflito, provavelmente a Terceira Guerra Mundial, que, segundo Einstein, se ela acontecesse, ele não sabe com que armas ela seria feita, que armas seriam usadas. Mas sabe que se houvesse uma próxima, seria com paus e pedras. Porque a Terceira Guerra Mundial nuclear destruiria toda a civilização. Então, eu admiro a inteligência do Brzezinski, admiro essa obsessão dele, compreendo, não admiro, essa obsessão dele pela geopolítica. Ele era professor de geopolítica e foi elevado, devido ao QI, consciente de inteligência dele, a conselheiro vitalício dos presidentes americanos. E assim como Bernard Baruch governou as ações de Roosevelt e de Churchill, ele governou as ações de 6 presidentes da República Americana, e provavelmente havia ligações também da influência dele com os primeiros ministros britânicos. E então, na verdade, a política é o submundo do crime. Vocês tremeriam de pavor. Imaginem as Torres Gêmeas, assim, algo próximo, e que tem um site em inglês onde o responsável pelo site é ex-membro do FBI, e ele faz uma investigação e ele diz que quem mandou fazer aquela ação toda foi Bush filho. E por que ele diz que foi Bush filho? Porque quando os repórteres invadiram a Casa Branca para poder entrevistar George W. Bush Jr., ele estava lendo um livro. Só que o livro que ele estava lendo estava de cabeça para baixo. Então, eu não sei se ele tinha uma inteligência especial que era capaz de ler um livro de cabeça para baixo. Então, os repórteres notaram isso, e ele estava entre esses repórteres. Então, George W. Bush filho, estava lendo um livro no seu gabinete, só que o livro estava de cabeça para baixo. Alguns dias antes ele tinha
encomendado a limpeza do quarto andar dos edifícios das Torres Gêmeas por um primo dele que desinfetou, desratizou, né? Fez uma limpeza no quarto andar, que supostamente esse autor desse site diz que foi aquele momento onde eles instalaram bombas, né, no quarto andar, que na verdade o edifício caiu, não foi pelo impacto com o avião, porque o edifício foi programado para resistir ao impacto de um Boeing. Ele caiu porque depois do impacto, essas bombas colocadas estrategicamente estouraram e então houve o efeito sanduíche. O edifício veio abaixo como se fosse um sanduíche, né? Foi achatado. Então, vamos supor aqui como postulado, né, que não foi Bin Laden sozinho. Claro que o autor do atentado foi Bin Laden, mas ele era terrorista, para ele isso seria uma coisa comum. Agora imaginem se foi o presidente dos Estados Unidos da América, aconselhado pelo Brzezinski, que é o conselheiro presidencial, que faz referência a este fato no seu livro The Grand Chessboard, o grande tabuleiro de xadrez, e ele diz que seria necessário algo semelhante à implosão das Torres Gêmeas, ao choque, à destruição das Torres Gêmeas, para unificar os estadunidenses, os cidadãos americanos, a fim de que eles percebessem que era necessário conquistar a Eurásia para que os Estados Unidos da América continuasse no primeiro lugar, o primeiro país do mundo, ocupando o primeiro lugar em riqueza e poder econômico, portanto, e bélico do mundo. Então, se isso for possível, e Brzezinski menciona isso como se dissesse assim, não foi possível, não aconteceu com as Torres Gêmeas sendo atingidas por um Boeing, os Estados Unidos não se juntaram, não se uniram em prol de uma causa comum. Será necessário ainda outra coisa mais efetiva. Mas como ele escreveu isso em um livro que foi publicado e lido pelo mundo todo, ele foi demitido do cargo por Barack Obama, o último presidente a quem ele aconselhou, e voltou ao cargo dele de professor de geoestratégia. Então, não há conspiração, teoria da conspiração. O que existe é uma estratégia. E essa estratégia é o traçado, né, de aproveitar certos momentos da história, certas brechas da história, para poder lucrar com isto. Né? Durante agora a epidemia de coronavírus na China, né, isso é notícia dos jornais, né, o governo chinês comprou a Volvo, que era sueca. Aparentemente a China deveria ter sofrido um abalo econômico. Não, ela comprou a indústria automobilística que se chama Volvo, a marca Volvo, que era sueca, agora é chinesa, e comprou 10 multinacionais que tinham sede na China, que os Estados Unidos, Inglaterra, colocaram na China. Ele comprou, Xi Jinping comprou essas 10 multinacionais. Mas olha, a China deveria ter sofrido um impacto terrível econômico, no sentido de cair. Mas o que caíram foram as ações das bolsas. E com essa queda das ações, Xi Jinping comprou 10 multinacionais que tinham sede na China. E aí, isso que eu sei porque deu no noticiário. E a Volvo, que é uma marca sueca. Então você imagina que para a China, para o governo chinês, o coronavírus foi extremamente benéfico. Quantas pessoas devem ter feito o mesmo, né? Principalmente aquele nosso conhecidíssimo barão trilionário, né? O que será que ele comprou? Ninguém sabe, porque só a Nasdaq, que é um organismo americano, que obriga os americanos a colocarem o registro verdadeiro das suas posses, porque você pode até declarar mentiras, né, na declaração de renda dos Estados Unidos, mas a Nasdaq você tem que dizer o que é seu. Então seria interessante fazer uma visita à Nasdaq, que é uma super bolsa de valores, e ali saber o que é de quem realmente, né? Porque a Vale do Rio Doce é de Rothschild, né? A Light é de Rothschild,
a Petrobras, o governo brasileiro, tem 51% das ações e 72 bilhões em ativos das ações da Petrobras, pertence a Rothschild, comandado aqui no Brasil pelo irmãozinho da família, que é Felipe de Rothschild. Então, se a gente for ver o que é nosso no Brasil, eu acho que vamos ficar tremendamente tristes, né? O governo de Witzel está querendo vender, se já não vendeu, a SEDAI a um conglomerado estrangeiro, né? A pré-sal foi toda ela loteada e vendida aos estrangeiros, declarando o Senado que 1/3 não poderia ser vendido porque seria da Petrobras. Então, gente, a política mundial é um lixo, é um esgoto, é a cloaca do mundo. E vocês não imaginam, por exemplo, o que está por trás do assassinato do presidente Kennedy, que foi simplesmente ter tido a coragem de tomar as máquinas de impressão da moeda americana, né, dos Rothschild e Rockefeller, e do grupo de banqueiros que pertence a esse conglomerado. Kennedy tomou e passou a imprimir ele mesmo as notas do governo americano, né? Com isso, os banqueiros, né, do clã dos donos do mundo, do pico da pirâmide, que tem o olho que todo vê, se revoltaram e tramaram tirar Kennedy do poder, mas não era fácil, porque ele foi muito popular, foi um herói da Segunda Guerra, então politicamente era impossível. A trama está toda descrita, como foi que eles fizeram, né? Tanto para assassinar Kennedy, quanto para tomar o Federal Reserve, um banco que na verdade é particular e tem o cinismo de colocar o nome de Federal, né? Que é quem imprime as notas, as cédulas de 1 a 100 dólares e empresta ao governo americano. Então Lincoln foi um dos que tomou esse poder dos banqueiros internacionais. Foi assassinado. Kennedy também tomou esse poder dos banqueiros internacionais. Ambos foram assassinados. Coincidência? Daria uma explicação aí muito clara, porque o assassino de Kennedy, né, foi assassinado na prisão, quando ele saía do presídio. Ele foi assassinado por um falso judeu cázaro, a queima-roupa. Ele estava com 2 guardas que se esquivaram porque sabiam o que ia acontecer. Então a foto, né, do assassinato, do suposto assassino, a quem foi atribuído o assassinato do presidente Kennedy, ele ia dar uma declaração à CNN quando, de repente, saindo da prisão, então, com 2 policiais, um à sua direita e um à sua esquerda, chegou um cázaro frente a frente com ele, sacou da arma e o assassinou a queima-roupa. E, por sua vez, esse assassino de Kennedy teve um problema hepático grave, foi internado no hospital e o médico acidentalmente deve ter dado alguma substância a qual ele era alérgico, ele teve um choque anafilático e morreu. E a tabuleta onde os médicos escrevem a medicação que prescrevem para o paciente sumiu da cama dele. A cama do hospital, onde ele estava deitado e onde a tabuleta estava lá pendente com todas as medicações dadas a ele, essa tabuleta sumiu. Então, apagaram-se todas as pistas e jamais se saberá quem foi o assassino do presidente Kennedy. Mas basta juntar as peças, né? É um tabuleiro de xadrez, como Brzezinski disse, né? E é um quebra-cabeça, é um jogo de quebra-cabeças. Então, se a gente transpor isso para a Guerra Mundial, nós vamos ver que foi uma guerra em 2 tempos, como uma partida de futebol, né? E o primeiro tempo é precedido, começou em 1914, é precedido de um livro, né, no qual Theodor Herzl, cázaro, falso judeu, né, Ashkenaz, ele escreve um livro propondo a criação do Estado de Israel, instigando o nacionalismo
judeu para que eles tivessem seu próprio Estado. Aí a África ofereceu a Uganda, a Grã-Bretanha ofereceu também lá um território, o Brasil ofereceu a cidade de Marília e os seus arredores em São Paulo, mas Theodor Herzl fundou um partido, né, e esse partido, chamado Movimento Sionista Mundial, não abria mão da Palestina, a terra dos pais, que foi comprada aos árabes por Abraão. Ora, se você lê a Bíblia, você vê que tudo que Abraão comprou foi a gruta de Macpela, onde ele enterrou Sara e onde ele foi enterrado. Nada mais foi comprado aos palestinos por nenhum judeu dos patriarcas, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Finalmente Jacó saiu da Palestina, foi para o Egito, onde ficou durante 400 anos, e do Egito voltou novamente para Israel, sob a liderança de Moisés, que mandou exterminar os habitantes de Canaã, antiga Palestina, e ele exterminou a primeira parte, e Josué exterminou a segunda parte, e a terceira parte foi exterminado agora, recentemente, por Ben-Gurion, né, Golda Meir e outros que depois de serem terroristas viraram estadistas, e eles usaram a guerra mundial para poder fundar o Estado de Israel. Vejamos. Primeiro, nós temos o livro lançado por Theodor Herzl, que propõe convincentemente a criação de um Estado nacional judeu. Segundo, que as ofertas feitas pelos vários países para a Rússia ofereceu para que eles se estabelecessem ali, foi recusada sempre pelo Congresso Sionista Mundial. Herzl e os seus partidários sempre recusavam. Em seguida, temos a tentativa de compra, né, da Palestina. Theodor Herzl foi até o sultão Hamid II, que a Palestina pertencia ao Império Turcomano, e propôs a compra da Palestina, que tinha sido assunto de uma conversa entre ele e o barão de Rothschild da época. O barão de Rothschild chegou a usar testa de ferro e comprou 5% do território palestino, que foi, depois da gruta de Macpela, que Abraão comprou, então foi o segundo lote de terra da Palestina comprado, né, pelo barão de Rockefeller da época de Theodor Herzl. E então Herzl pediu ao sultão Hamid II, ao califa, o sultão Hamid II, segundo a filha do sultão, né, Aisha, ela diz no livro dela, publicado na França, Hamid II, meu pai, e ela diz que foi proposta a compra por Herzl, e o sultão disse que não colocaria em risco a vida dos correligionários dele, muçulmanos que estavam na Palestina, debaixo das mãos dos cázaros, falsos judeus. Então Herzl voltou, disse, a resposta do sultão foi exatamente isso: diga a Rothschild que guarde os milhões dele, porque eu sei que ele usará um meio para me tomar a Palestina quando ele dividir o meu império, me matar e dividir o meu império. Foi o que aconteceu, né? O Theodor Herzl pediu ao barão de Rothschild, acho que Edmond era o nome da época, que solicitasse ao primeiro-ministro britânico, né, a Palestina, e o Edmond, me parece, de Rothschild, pediu ao primeiro-ministro inglês, que se chamava Lord Balfour, que desse a eles a Palestina, que os judeus queriam a Palestina como Estado Nacional, porque era a terra dos pais. Ora, Abraão, Isaac e Jacó ficaram lá pouquíssimo tempo, e Josué também ficou pouquíssimo tempo, então, mas era a terra dos pais. Isso, vamos deixar essa superstição religiosa para outro bate-papo nosso. E, então, negada a venda pelo sultão Hamid II, então
Herzl conversa com o barão Edmond de Rothschild, me parece que é esse o nome, e diz que ele peça a Lord Balfour, primeiro-ministro inglês. E ele recebe, então, o barão de Rothschild recebe um bilhete datilografado, né, datado de 1922, dizendo que Sua Majestade Britânica vê com simpatia as aspirações judaicas, ela generalizou, ao território palestino como lar nacional judeu. Nós estamos em 1922, já demos um salto, quer dizer, a Primeira Guerra Mundial já aconteceu. Ou seja, primeiro era necessário tomar a Palestina dos otomanos. Então, o que é que foi feito para isso? O imperador da Áustria tinha um império grande que se chamava Austro-Húngaro. E o arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria, herdeiro do trono da Áustria, foi passear de carro aberto na Sérvia, Bósnia-Herzegovina, hoje é a Iugoslávia. E lá, Gavrilo Princip, um assassino, né, das sociedades secretas, né, se aproximou do carro e atirou a queima-roupa no herdeiro, no arquiduque e na sua esposa Sophie, matando ambos. Prenderam, a polícia sérvia prendeu Gavrilo Príncipe na hora, mas depois ele foi conduzido ao trono da glória dos heróis, porque a Sérvia queria a independência. O Império Austro-Húngaro, né, na verdade, eram de dinastias diferentes e os húngaros não estavam satisfeitos por pertencerem ao Império dos Habsburgos, e então esse foi o motivo da Primeira Guerra Mundial. E por causa desse assassinato, então os países que estavam com simpatia pela Áustria se uniram de um lado, e os países que estavam com simpatia tinham um tratado assinado, né? Eram dois tratados, né? Duas ligas, uma que ficou do lado da Áustria e outra que ficou do lado da Sérvia. E esses países uniram-se para defender os seus pequeninos aliados, ou seja, de um lado, os defensores da Áustria e do Império Austro-Húngaro, que deveria ser da Áustria, e do outro lado, os defensores do Império Húngaro, Sérvio, né, que deveriam devolver a independência à Sérvia. Assim, em 1914, começou a Primeira Guerra Mundial, com essas potências divididas, o mundo dividido em duas correntes, né? Metade do mundo de um lado, metade do mundo do outro. O fato é que os ingleses estavam do lado contrário aos turcomanos, e durante a guerra, que durou de 1914 a 1918, né, os ingleses deram dois golpes. O primeiro golpe foi tomar a Palestina do sultão Hamid II. Quer dizer, mataram o sultão, a filha do sultão teve que fugir para Paris, exilou-se em Paris, e a Palestina passou a ser, portanto, um protetorado da Inglaterra. E assim, a Inglaterra, em 1922, quando prometeu o barão de Rothschild, olha, ele devia ter mandado a carta para o movimento sionista mundial, mas o presidente do movimento sionista mundial era o barão de Rothschild. Então o que é que ele fez? Ele prometeu ao barão, mandou a carta diretamente para o barão de Rothschild. Na verdade era um bilhete datilografado e mal datilografado, assinado pelo ministro Balfour, que mais tarde, em 1926, foi usado para servir de documento base que assegurava a posse da Palestina aos judeus cázaros, ou seja, aos falsos judeus ou askenazes. Então, o prólogo da carta, do bilhete datilografado, foi usado como documento, e as Nações Unidas, então, reconheceram que o protetorado da Palestina, que era inglês, fosse, de fato, concedido a quem os ingleses quiseram. E aí, no documento, dizia que a Palestina deveria, então,
ter o destino que os ingleses, Sua Majestade Britânica, quisessem. Primeira etapa foi conquistada. Nesse meio tempo, a Inglaterra, unida à Alemanha, fez com que guerrilheiros fossem treinados na União Soviética, na Rússia, na verdade, e sob a chefia de um judeu cázaro chamado Vladimir Ilyich Ulyanov, que é conhecido como Lenin. Os terroristas, os grupos terroristas que ele fez, como o Brizola queria fazer no Brasil, armando cada grupo em cada setor estratégico, mataram, né, a família dos Romanov e mataram Rasputin, que era o conselheiro da família, e assim invadiram os bolcheviques, né, no Outubro Negro, invadiram o palácio do czar, e Lenin sentou-se no trono do czar como sendo o governante da Rússia. Estava feita as duas coisas que os ingleses queriam, né, planejado nos escritórios do Barão Trilionário. A Rússia era então o maior país católico do mundo e era o único país que não tinha dívidas com os bancos internacionais. Era autossuficiente. Isso para os trilionários era péssimo. Então, de uma jogada só, eles destruíam a economia do único país que não dependia deles, tomavam esse país para si, né, porque quem financiou o comunismo foi os Warburg e o Schiff. Então, esses dois americanos, Warburg era alemão, o Banco Warburg e o banco que era presidido por Schiff, está na história que foram os criadores, os financistas de Lenin. Portanto, os criadores do comunismo na Rússia. E o czar pediu um empréstimo a ele, eles negaram. Então foi tudo muito bem engendrado, porque negaram ao czar da Rússia o empréstimo que deram a Vladimir Ilyich Ulyanov. E assim, no meio da Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, em 1917, então a Rússia, que era o maior país católico do mundo e a única economia independente dos banqueiros mundiais, tornou-se comunista, ou seja, participar do grupo, né, do conglomerado, né, que o movimento sionista mundial dominava. E assim, terminada a guerra, aparentemente, fim do primeiro tempo, então vamos agora planejar o segundo tempo. O segundo tempo da guerra teve início em 1939. E como começou? Começou com a fundação de um partido alemão chamado Partido Nacionalista, abreviadamente Nazi, né? Um doido chamado Hitler, que também era cázaro, ele era neto do Barão de Rothschild. O pai de Hitler era filho bastardo do Barão de Rothschild com a sua empregada doméstica. Então, o que é que esse maluco faz? Ele se torna chefe, através de assassinatos e de conclusos e de conluios e de podridão, ele se torna chefe do Partido Comunista e finalmente é eleito em 1933, politicamente, né, como chanceler da Alemanha. Daí ele transforma as fábricas alemãs em fábricas de armamento, que era proibido pelo Tratado de Versalhes, que tinha sido assinado pela Alemanha, e as nações não fazem nada. Nem Inglaterra, nem Estados Unidos, nenhum poder faz nada quando percebe que Hitler passa a fabricar armas em grande escala, inclusive as Olimpíadas de Munique, que foram feitas na Alemanha. Hitler fez desfilar o exército alemão diante de todos os governos. Olha que maravilha! O exército alemão, os seus tanques, seus carros de guerra e as armas que eles tinham produzido desfilaram, fizeram a festa antes da Olimpíada acontecer e os governantes viram o poder bélico da Alemanha. Ele queria assim ganhar no grito, ou seja, assustar os governantes mundiais. Bom, ganhou no grito porque ficaram com medo e não, o embaixador da Holanda, vendo aquilo, levou para o seu país um resumo dizendo ao rei da Holanda que
Hitler estava extremamente bem armado e que ele convocasse os outros reis para poder, o governador e democrata, seja o que foi, né? O governo alemão a essa altura já deviam ser repúblicas, né? Para poder se unirem contra Hitler. Mas o governo da Holanda também não fez nada. Então, em 1939, Hitler anexou a Áustria à Alemanha. Ele sabia que havia um cartório na Áustria onde estava a certidão de nascimento do pai dele e provavelmente também a dele. Então, qual foi a primeira ação dele? Tomar conta da Áustria e destruir os papéis desse cartório para esconder a sua origem cázara. Depois veio a Polônia, por causa do corredor polonês. Depois ele fez um tratado com Stalin para não agressão, a Rússia não agredir a Alemanha, garantindo assim a paz entre russos e alemães, que a Alemanha temia o poderio bélico russo, né? E aí a guerra se estendeu até 1945, quando Bernard Baruch mandou que ela cessasse, né? Porque os aliados, os países livres, tinham ganho. O Japão foi o único que se recusou, mas aí a América, os Estados Unidos tinham descoberto a bomba atômica e mandou jogar duas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, as duas cidades católicas da China, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. Aproveitaram e destruíram a população católica, testando assim a bomba atômica nesses dois países católicos. Muito bem, em 1948, em meio a uma grande confusão, então o Ben-Gurion fez uma reunião com os seus terroristas, né, já que eram terroristas, e declarou criado o Estado Judeu de Israel, com a sua bandeira da estrela de 6 pontas, que nós sabemos que simboliza o quê? E aí, pronto. Estava acabada a razão para a Guerra Mundial em 2 tempos. No primeiro, a conquista da Palestina. No segundo, a criação do Estado judeu na Palestina, com 26% do território palestino concedido aos judeus cázaros pelas Nações Unidas, que se transferiu assim o poder de jurisdição dos ingleses para si mesmo, para as Nações Unidas, e depois esse poder passou para o Estado de Israel. Então, vejam as coincidências que acontecem, quer dizer, tudo se acaba num primeiro tempo, quando o Estado de Israel, a Palestina é tomada, quando a Palestina é tomada do Império Turcomano, e tudo se acaba no segundo tempo, quando o Estado sionista de Israel é criado por Ben-Gurion, e pronto, cessou. Aí não tem mais conflito, aí acabou tudo, porque logo a Rússia reconheceu, o Brasil foi o primeiro a reconhecer, a Inglaterra reconheceu, os Estados Unidos, todo mundo reconheceu o Estado sionista de Israel, que Jack Bernstein, num livro que está na internet, escreveu a denúncia do que foi a estadia dele em Israel, com o nome de um judeu, ele era repórter investigativo, um judeu americano na Israel, racista, marxista. O livro está à disposição de quem quiser ver. Myron Fagan, também candidato a vice-presidente dos Estados Unidos, também gravou para uma determinada camada de adeptos, que ele era candidato a vice-presidente, e essas gravações foram transformadas em texto, também está à disposição dos que quiserem ver. Myron Fagan, escreve Fagan, ele era um produtor de Hollywood, portanto, Hollywood está, desde Charlie Chaplin, que era judeu cázaro, falso judeu, está sob o domínio dos judeus cázaros. Então, assim, nós vemos que num jogo, em 2 tempos, no primeiro tempo é conquistada uma vitória e no segundo, 2, né? Porque a Rússia se tornou bolchevista, portanto, passou a ser
o feudo dos Rothschild e junto com a Palestina. Então, de lá para cá, muita coisa tem acontecido, mas nós vamos ficar por aí. Assim nasceu a bandeira de Israel com a estrela de 6 pontas do hexagrama, que é uma justa homenagem à família de trilionários que deu a eles aquele país que hoje é 86% da Palestina é deles. De 26, devido a guerras constantes, eles elevaram esse território para 86%. Então aqui nós terminamos Guerra Mundial, um jogo, e pedimos a vocês para darem o like ou dislike e se inscrevam no canal. E vamos agora esperar até a gravação do próximo vídeo. Esse aqui foi um bate-papo, não mostrei figurinha nenhuma. Até a próxima.